Muito bem, estamos de volta para mais um podcast Eleições 2024, os caminhos da política, no consórcio de mídias do Portal Meon, T7 News, no apoio da Comevap. E hoje eu recebo aqui nos estúdios o Coronel Paulo, que é candidato do PT na cidade de Taubaté, candidato a prefeito, é o nosso convidado de hoje. Tudo bem, Coronel? Seja muito bem-vindo, prazer em tê-lo aqui no Portal Meon. Obrigado pelo convite e obrigado também pelos nossos telespectadores que nos assistem. E vamos à prosa. Vamos conversar sobre Taubaté. Coronel Paulo, oficialmente candidato, né? Já passou pela convenção do partido, né? Candidato do PT a prefeito de Taubaté. Veio de Teresina, nasceu no Piauí, é isso? Para falar um pouquinho da tua história. É, isso mesmo. Eu nasci em Teresina há 61 anos e cheguei a Taubaté há exatos 43 anos. E logo em seguida eu já ingressei na Polícia Militar como soldado, fiz escola de soldado em Taubaté, no 5º BPMI, fui para a capital, fui avançando na carreira, cabo, sargento, entro na academia do Barro Branco, fiquei 4 anos e 8 meses fazendo o curso de formação de oficiais, volto para a Zona Norte de São Paulo trabalhando e depois sou convidado para trabalhar no 1º Batalhão de Choque, Rota, depois aceito o convite para ir para a Corregedoria e em 1996 eu volto para Taubaté exatamente para dirigir a escola onde eu me formei soldado. Quer dizer, uma história de vida praticamente dentro da Polícia Militar de São Paulo, né? Ah, sim. Eu tive 60% da minha vida dentro da corporação, 24 horas por dia e passei para a inatividade, para a reserva, com 30 anos de serviço exatos. E trabalhar numa rota em São Paulo é um trabalho pesado, né? É uma curiosidade, mas todo lugar é arriscado se trabalhar, né? Eu trabalhei em São Paulo durante tantos anos, mas foi na tranquila Taubaté que numa noite a minha viatura foi alvo de 10 tiros de fuzil. Então, em Taubaté? Foi em Taubaté quando nós acabamos com a ação de quadrilhas que sequestravam funcionários de banco no ano 2000. Então, não existe lugar tranquilo. O que existe todo o tempo é a vigilância do trabalhador da segurança pública. A viatura foi alvejada, é isso? Foi alvejada, danificada, pneu, para-choque, porta. Mas quando Papai do Céu marca nunca mais ele perde de vista. Eu lembro muito do Paulo Maluf enaltecendo a rota, né? Não sei se você é daquela época da rota do Paulo Maluf, que ele falava rota na polícia na rua, rota na rua. Esse é um cuidado que nós devemos ter, porque todo político que usa as forças de segurança como plataforma política são os que mais se esquecem dos trabalhadores da segurança pública. E esse indivíduo foi um exemplo clássico, porque logo depois nós tivemos um governador que era de esquerda e até hoje consta como o melhor governador para a Polícia Militar, que foi André Franco Montoro. Então, esse discurso raso de rota na rua, bandido bom é bandido morto, pode ajudar apenas o político que prolata essas frases e não o trabalhador da segurança e a população em geral. E lá em Teresina, quando criança, já imaginava você chegar à polícia? Foi para isso que você veio para São Paulo ou não? Na minha família já é a 3ª geração de policiais, né? O meu pai era força pública, eu ingressei e o meu filho ingressou, é bombeiro. Mas quando nós chegamos aqui, quando eu cheguei aqui, porque meus irmãos já estavam aqui, a gente sempre vem com a ideia de trabalhar nas fábricas, porque o Vale do Paraíba é um polo industrial reconhecido nacionalmente, mas quando chega em 83 nós começamos a ter uma crise na indústria e já não era tão fácil entrar no mercado da indústria na região do Vale. Aí eu já vinha com aquela tendência do pai, olhando o pai como exemplo, aí eu ingressei na PM, mas minha mãe avisou, olha, se você entra, você não para de estudar. É importante estudar, né? Porque ela já sabia, mesmo com não tendo saber, mas tendo sabedoria, ela dizia, não há coisa pior do que um militar que não estuda. Bom, já está confirmado o nome, né, pelo PT, passou pela convenção, Coronel Paulo, candidato a prefeito na cidade de Taubaté, e a vice é Renata Outubo, que é uma arquiteta do PV, é isso? Exatamente, a companheira Renata Outubo é uma arquiteta, urbanista e ambientalista.
qualidades extremamente necessárias para o momento que nós vivemos em Taubaté. Tá, em relação ao número de candidatos à vereança, como é que está o quadro de vereadores? Nós temos, pela federação, a possibilidade de termos até 20 postulantes. Tá. E a nossa chapa está completa. Então, a federação PT, PV, PCdoB foi a primeira que montou o seu quadro completamente, montou a sua chapa completa para prefeito, vice e vereadores. Nessa atual legislatura de vereador não tem nenhum do PT em Taubaté, né? Vocês têm uma estratégia para eleger candidatos do PT, para o PT voltar a ter vereador na cidade? Ou pelo menos a federação voltar a ter? A estratégia é essa, é eleger o majoritário e eleger proporcionais também, eleger vereadores, porque nós estamos com um quadro muito bom. Nós temos companheiros com uma trajetória política muito grande e companheiras também que estão nessa caminhada e certamente o setor progressista da cidade vai marcar presença com algumas cadeiras na Câmara Municipal de Taubaté. Antes da gente entrar nos assuntos de Taubaté especificamente, né, para entender as suas ideias, enfim, como é que foi essa transição da polícia para chegar na política? Porque o coronel foi candidato a vice da Lorene na última eleição, em 2020, né? Como é que foi essa entrada, essa transição? É preciso entender a história de um indivíduo para saber o seu posicionamento ideológico. Eu, desde a minha adolescência, eu sempre participei de movimentos sociais na minha terra, das comunidades eclesiais de base. Quando eu venho para cá, daí eu ingresso na Polícia Militar, mas sempre mantive essa ideia de justiça social, mesmo na atividade, durante a minha atividade profissional. E quando eu passo para a reserva, em 2014, eu compro uma propriedade rural no norte do Piauí, lá numa área bem precária, e ali eu fico 5 anos, trabalhando junto com aqueles sertanejos e me adaptando àquela vida, entendendo a dimensão do ser humano. Aí eu vi que a educação transforma, mas o poder político acelera essa transformação quando é usado de forma coerente, de forma humana. E logo que eu volto, eu já recebo esse convite para formar uma frente em Taubaté, e da frente um dos partidos entraria com o vice, e como eu era indicado para o vice, eu entrei nesse partido, nós disputamos, desbancamos uma família que vinha há praticamente 40 anos no poder, fomos para o segundo turno, mas a população achou por bem escolher o adversário, que é o atual prefeito, e eu fui a primeira pessoa a reconhecer a vitória dele, parabenizar e desejar sucesso. E, recentemente, vendo essa conjuntura, o Salvador Curia, presidente municipal do Partido dos Trabalhadores, me fez um convite, me fez um desafio, e eu vivo de desafios, e começamos a caminhada. Salvador Curia, que foi prefeito de Taubaté, né, foi deputado também, foi o candidato do PT na eleição anterior, né, 2020, e agora ele está nesse grupo, então, que está te apoiando, né? Aliás, o teu nome foi uma indicação dele, seria assim? Ele foi a primeira pessoa a conversar comigo, porque nós já vínhamos numa caminhada de progressista há algum tempo em movimentos de rua, e ele primeiro recebeu o meu sim para poder conversar com os demais, e houve um consenso e o meu nome foi efetivado. E como foi sentir na rua, na eleição de 2020? Como é que foi essa experiência para você como candidato a vice lá atrás? O que nós percebemos e que temos percebido é que existe uma necessidade grande de mudança, porque uma das coisas mais bonitas dentro de uma democracia, além da existência de eleições e de oposição, é a alternância de poder. E isso promove a renovação. E nós sentimos isso nas pessoas, porque quem vem traz ideias novas. Quem permanece se mantém preso a velhas histórias. E isso sim, nós estamos sentindo uma vontade muito grande da população em que haja mudanças na cidade, e nós representamos essa mudança. Quando se fala, o Coronel Paulo é candidato, as pessoas pensam numa segurança. E ainda mais que prefeito é tudo na cidade, né? Não é só segurança.
Mas a segurança é o teu carro-chefe, é o teu principal discurso. Como é que você encara isso? Talvez sendo, né, tendo o Coronel Paulo como o candidato da segurança a prefeito de Taubaté. Como é que você vai lidar com isso na campanha, ampliar mais o leque e não ficar só na segurança? Nós temos que pensar no conjunto. É possível nós termos uma cidade com emprego e renda, sendo que o trabalhador, quando sair de casa para comprar alguma coisa com o seu dinheiro, é assaltado? É possível pensar numa cidade com os equipamentos de saúde funcionando, sendo que esses equipamentos estarão sempre sobrecarregados por pessoas que chegam agredidas a tiro, a faca, espancados? É possível pensar numa cidade com a educação plena, sendo que nessa cidade haja evasão escolar e invasão das escolas? Não. Então nós devemos pensar numa cidade segura, numa cidade com segurança, para que todos esses setores, para que todos esses serviços funcionem. E nós vamos ver que os candidatos vão chegar aqui e dizer que o seu objetivo, a sua prioridade vai ser saúde, vai ser educação, vai ser emprego e renda, mas esquecem de falar segurança. Taubaté hoje está no mapa da violência numa posição muito incômoda. De 645 municípios no estado de São Paulo, Taubaté ocupa a posição de número 12 como a cidade que mais mata no estado de São Paulo. O Brasil tem 5.570 municípios. Taubaté está na posição de número 200 como a cidade que mais mata no Brasil, significando que há 5.370 municípios no Brasil que matam menos que Taubaté. Como é que nós podemos ter qualidade de vida numa cidade dessa se nós não resolvemos esse problema? Então, o que o prefeito pode fazer em relação a isso, né? As suas ideias, por exemplo, em relação à questão da segurança no município. Algumas pessoas vão dizer que a segurança pública é dever do Estado, sim, mas é de responsabilidade de todos. E a Constituição determina que o município tem que cuidar do que é de interesse local. Se nós temos o território, e o município é quem detém o território, nós temos ações de zeladoria que funcionam como verdadeiros fatores de prevenção primária. E o que é prevenção primária da violência? É você eliminar todas aquelas possibilidades que possam gerar fatos violentos, como uma rua mal iluminada, uma rua esburacada, uma escola onde haja evasão escolar. São essas coisas que nós temos que entrar com a participação do município. O município de Taubaté possui uma Guarda Civil Municipal e nós estamos em andamento com uma PEC, a PEC 57, que altera o nome das guardas civis para a Polícia Municipal e cuja relatora é uma companheira do PT, a deputada federal Adriana Corsi, que é candidata à Prefeitura de Goiânia. E nós temos que usar essa força policial também em parceria com as forças estaduais, fazendo o seu trabalho, ocupando os espaços, porque Taubaté hoje sofre com o abandono do espaço público pelo poder municipal. E quando um espaço é abandonado, alguém assume esse espaço, que é o que nós estamos vendo no centro de Taubaté. Isso é fundamental. Existem parcerias que o município também pode elaborar com o Estado ou com a Secretaria de Segurança. Isso sim é possível fazer. Você falou da Polícia Municipal, mudar o nome para a Polícia Municipal, de Guarda Municipal para a Polícia Municipal. O que isso muda na prática, né? O que isso pode melhorar efetivamente no trabalho dos guardas municipais hoje? Com essa mudança, nós praticamente alteramos o artigo 144 e nós passamos a ter mais uma força policial atuando no sistema de segurança pública, não apenas conforme o parágrafo 8º na zeladoria do município, mas nós passamos a ter uma instituição com o poder de polícia para atuar no município e reforçando a segurança da cidade. E pela Lei 13.022, uma cidade como Taubaté pode ter até 900 guardas municipais. Hoje está em torno de 230, sendo que desse total há um grande número que tem restrições para trabalhar e
e isso prejudica a atuação, a ocupação do espaço pelo poder público. O que hoje é colocado como atividade delegada, por exemplo, né, que são policiais no horário de folga que acabam trabalhando e a prefeitura é que faz dá o suporte ali financeiro, né? Seria mais ou menos isso também, né? Ao invés de ter uma atividade delegada, passaria essa função para a polícia municipal. Seria mais ou menos isso ou não? Não bem isso, porque essa parceria da atividade delegada, né, que é entre a Prefeitura e a Secretaria de Segurança Pública, é uma forma de aumentar a presença da Polícia Militar. Ela continuaria? Continua sem problema, precisa ser reestruturada, precisamos até aumentar o número de policiais nessa atividade, só que tem que ser redimensionada, porque do jeito que está, não está surtindo efeito, haja vista os índices que nós vemos agora. Então, o que nós percebemos, que enquanto a capital ou a grande São Paulo tem um índice de homicídio de 3 a 5 por 100 mil, Taubaté, segundo o Atlas da Violência, chega a 17 por 100 mil. O Vale do Paraíba não é segredo que nós temos a mais alta taxa de homicídio do estado de São Paulo. Então, e Taubaté, no último Atlas da Violência, ficou em 17 para o grupo de 100 mil a taxa de homicídios. Só para a gente fechar essa parte de segurança, né? Tem o monitoramento também, né? Isso tem que ser ampliado. Qual o mapeamento que vocês fizeram já sobre essa questão de monitoramento de câmeras em Taubaté? O que nós vemos e o que eu penso, segurança se faz com inteligência, não com truculência. Hoje o discurso, como nós falamos no início, que tem que ir para cima, uma polícia violenta, uma polícia truculenta, isso não resolve, porque nós já estamos nessa caminhada há 10 anos e os índices só pioram. Não adianta, é preciso investir na tecnologia para que nós possamos ampliar a presença do Estado, a presença da administração pública em todos os lugares. Então, o uso de inteligência, o uso de equipamentos eletrônicos são fundamentais. Não adianta querer achar que o que nós temos hoje de mão de obra é suficiente. Ao longo de 1996 até hoje, Taubaté teve um acréscimo de populacional 50%. Saiu de 220 mil para 320 mil aproximadamente. E nesse mesmo período, a PM teve um decréscimo, diminuiu seu efetivo de 30% a 32%. A população cresceu, o efetivo diminuiu e o crime recrudesceu, se tornou mais violento e mais organizado. Qual é a solução para isso? É usar a inteligência, tanto a inteligência policial quanto a inteligência financeira, rastreando o dinheiro para poder estancar o crescimento do crime na região. Usar a violência, usar a truculência, o enfrentamento não vai resolver, nós não vamos sair disso. Vai gerar um debate bom, hein, segurança nessa campanha, não, coronel? Porque onde está o problema? Segurança não se resolve apenas com polícia, se resolve com medidas que corrijam injustiças, que deem às pessoas condição de vida e que o Estado, principalmente, ocupe os espaços. Quando eu falo Estado, eu falo dos 3 entes, que é a Federação, é a União, o Estado e o município. Isso é fundamental, mas nós temos um problema, que é o político que pensa que tudo tem que ser resolvido em 4 anos. Nós vimos a atrapalhada que foi quando um determinado governador falou, vou acabar com a Cracolândia, foi lá e espalhou, e isso já tem 6 anos e até hoje não se resolveu nada. Por quê? Porque é preciso envolver todas as secretarias nas questões de segurança pública, porque muitas são questões sociais. E, lógico, uma força policial bem treinada com uma resposta, para uma pronta resposta diante das ameaças que são feitas à sociedade pelos delinquentes. Muita gente pode estar questionando, coronel, acho que o coronel já foi abordado sobre esse tema, né? Como um coronel da Polícia Militar é candidato do PT a prefeito, né? Está dentro do PT, porque nesses últimos anos a gente ouve falar de militar tal, em outro segmento, né, político. Como é que o coronel recebe esse questionamento de estar no Partido dos Trabalhadores? A primeira coisa, porque o próprio nome já diz,
Partido dos trabalhadores e das trabalhadoras. E eu, na segurança pública, eu sou um trabalhador. E eu preciso estar ligado a uma instituição política que defenda a classe trabalhadora. E isso sim é incomum. Por quê? Porque muitos se deixam levar por um discurso raso, em que pobre não tem direito, pobre tem que ser abordado da forma mais truculenta, e que a polícia tem uma forma de abordar na periferia e uma outra forma de abordar em áreas nobres. E eu sou contra isso, porque todos os cidadãos são plenos de direito e merecem respeito. É por isso que eu estou num partido progressista que busca a justiça social. Não compactuo com absolutamente nada que seja incorreto. Quem trabalhou comigo sabe a minha postura a respeito da lisura e das coisas corretas. Na questão da educação, que o coronel tocou, né, a segurança também envolve ali a educação, né? O Colégio Cívico-Militar, me parece que o senhor é contrário a essa medida, né? Gostaria que falasse um pouquinho sobre isso também, se isso ajudaria ou não na formação do cidadão. Eu sou contra, porque eu sou uma pessoa que respeita as leis. E a lei que rege o ensino no Brasil se chama Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que não prevê esse modelo. Então nós não podemos criar nada ao arrepio da lei. E aí nós temos um outro problema. Quando diz que nós vamos ter policiais da reserva cuidando dos alunos, inicialmente eles seriam apenas como supervisores ou como bedel, como se diz. Agora, com o avançar do projeto, já se define que esses policiais darão aula de ética e de política. Mas qual é a formação que esses policiais têm para abordar esses assuntos? Ou nós estamos montando um grande projeto político de patrulhamento ideológico dentro das escolas da periferia, em que eles dizem que serão instaladas em áreas de vulnerabilidade social. Com que objetivo? E aí há um outro problema, né? Esses policiais vão ganhar muito mais do que os professores que trabalharam, estudaram uma vida inteira para formar essas crianças e esses adolescentes. Então, uma questão de justiça, de respeito a esses profissionais. E entra ainda com a situação mais complicada. Nós temos policiais que se formaram na década de 80, há 40 anos, com conceito, com culturas de 40 anos atrás. Nós vamos colocar esse policial de frente com um jovem que nasceu a partir de 2010 com novos conceitos. Há um choque. E ainda, já que vai se fazer comunidades vulneráveis, nós vamos ter policiais que vão ser esses professores que podem ter prendido ou entrado em confronto com os pais ou parentes daquelas crianças. E ele não vai ter o discernimento para entender que aquela é uma outra pessoa. Não, ele vai ver naquela criança, naquele adolescente, uma extensão daquele infrator do passado que ele teve que agir contra. É um outro tema aí que com certeza vai cair no debate na campanha de Taubaté. Bom, já falamos de segurança, essa questão da educação. Na educação também, né? O que mais vocês pretendem, o que vocês estão colocando no plano de governo? Na educação nós temos a prioridade, que são as famílias. Primeiro, nós temos uma fila na creche. Que vai de 500 a 800 crianças fora. E uma criança sem creche, qual é o problema que ela traz? A família deixa de sair para trabalhar, porque tem que ficar cuidando. E isso é uma situação comprometedora, porque compromete o orçamento dessa família. De imediato, nós temos que buscar a solução para isso, e a solução é a construção de salas de aula. O presidente Lula acabou de renovar o PAC, e somente 703 cidades no Brasil, dessas 5.570, foram agraciadas. Por que somente essas? Né? Praticamente 15%. Porque somente essas apresentaram projetos. E certamente muitas cidades não apresentaram e por isso não serão agraciadas. E a que conclusão nós chegamos? Que há dinheiro, o que faltam são projetos, e nós temos pessoas capacitadíssimas para montar projetos, principalmente nessa questão da educação. Uma outra situação que, além das crianças, compromete a vida das famílias
são as pessoas idosas com mobilidade reduzida ou debilidade que precisam de cuidados e que nós não temos centro-dia da pessoa idosa. Nós temos em Taubaté hoje 15% da população acima de 60 anos e que isso dá em torno de 50 mil pessoas, e o centro-dia da pessoa idosa só tem capacidade para atender 40 idosos. E as famílias de baixa renda não têm condições de pagar, e por isso pagar um local para que essas pessoas fiquem, e por isso também ficam retidas em casa. Quanto à questão das demais faixas etárias, nós temos alguns programas de incentivo, até mesmo baseado no governo federal, que nós vamos implantar e que, como nós não registramos o programa de governo, não devo falar, porque nós sabemos que há pessoas que gostam de copiar a ideia dos outros, mas nós temos sim, principalmente na questão de valorização das pessoas e para que essas crianças sintam vontade de permanecer na escola para a gente evitar a evasão escolar. Bom, você falou PT, Partido dos Trabalhadores, né, a valorização do trabalhador, e aí a gente entra na questão do emprego, né, geração de emprego, renda, que é uma coisa que acredito que o PT deve ter uma estratégia especial para Taubaté. O que nós precisamos também entender é que o administrador municipal é responsável pela empregabilidade do município, mesmo que não seja na administração direta. Nos últimos 12 anos, nós tivemos perda de 17 a 20 mil postos de emprego. Recentemente, nós vimos as fábricas indo embora de Taubaté para outros centros. O último exemplo, nós temos a LG. 1.200 a 1.500 postos de trabalho foram retirados sob o olhar passivo da administração pública e do Poder Legislativo Municipal. E o que nós temos que fazer? Nós temos que trazer investimentos, incentivar o retorno de indústrias ou a vinda de indústrias. Nós temos agora a CSN vindo para Taubaté, que vai gerar um número expressivo de empregos. Nós temos a Embraer, que agora com a planta de Taubaté vem com o carro, com o Vitol. E isso tudo vem chegando. Por quê? Taubaté vem perdendo receita e isso pode ser sentido pelo comércio. Nós passamos durante o dia ali no centro, na Chiquinha de Matos, na 15 de novembro, nós vemos muitas lojas fechando e isso é perda de arrecadação. Só há duas formas básicas de se aumentar a receita de um município. Ou você aumenta impostos e isso é impraticável, ou você atrai investimentos para fazer o dinheiro circular na cidade. É fundamental. E aí nós temos 3 possibilidades: a captação, a atração de indústrias, porque nós tínhamos 28 mil metalúrgicos na cidade, hoje nós temos cerca de 13 mil. E o comércio é outra possibilidade, mas nós temos uma grande opção que é a indústria sem chaminé, que é o turismo. E Taubaté está num entreposto turístico que nós temos turismo de inverno, turismo de verão, turismo religioso, e nós temos as 2 principais cidades do país e passando por Taubaté. Então, São Paulo e Rio de Janeiro. E o turismo cultural, que é fundamental na cidade de Taubaté, como nós bem conhecemos. Você falou da questão de arrecadação, né? E finanças, porque você vai ter que ter um diagnóstico, né, sobre as finanças do município. Como você, se eleito, vai imaginar pegar Taubaté para você administrar com as finanças do município, a situação que a cidade vive hoje? Hoje, praticamente todos os candidatos vão chegar e dizer que Taubaté está em situação de calamidade, como de fato está, mas isso não é justificativa para continuar parado. O orçamento da cidade é em torno de 1 bilhão e 600. Só que tem um erro. Não é a partir de 1º de janeiro que eu terei 1 bilhão e 600 para trabalhar. Não, existe uma coisa chamada restos a pagar, que vem como um cheque predatado, que vem voando e vai pegar. Hoje, o investimento que nós temos, a capacidade de investimento que nós temos em Taubaté é cerca de 2% desse orçamento. Baseado, isso tudo é em razão de administrações complicadas que nós tivemos, com empréstimos
atravessados, com calotes no Instituto de Previdência Municipal de Taubaté. Mas nós precisamos entender uma coisa. Quando foi feito o empréstimo com a Corporação Andina de Fomento, CAF, o avalista desse empréstimo foi o governo federal. E o que é fundamental fazer? Primeiro, é reconhecer que deve. Porque um município que não reconhece a dívida, que fica insolvente, que dá calote, ninguém mais acredita, ninguém mais investe e o fundo de participação dos municípios deixa de ser repassado. É a falência completa. O segundo passo é ir para o garantidor desses empréstimos e repactuar. Fazer uma nova uma negociação de modo que o município não tenha as suas ações, os seus serviços comprometidos. É como aquela situação, devo, não nego, mas vou pagar, vamos negociar. Isso é fundamental para que o município não pare e a gente continue. Nós não podemos pensar no município acumulando valores. O município, à medida que vai tendo dinheiro, vai reinvestindo nos seus projetos, principalmente nos seus projetos sociais. Bom, na área da saúde, Coronel, como que o Coronel visualiza Taubaté nesse momento, o que é possível fazer na cidade para melhorar? Em Taubaté nós temos o grande problema que se fala hoje é o HMUT, Hospital Municipal Universitário de Taubaté, que está passando por uma situação muito complicada, apesar dos aportes que o governo federal vem fazendo lá e que o estado também vem fazendo. Mas isso tudo é em decorrência de administrações erradas que passaram por ali. Para que se tenha uma ideia, nós temos... No ano passado, só no ano passado, o governo federal injetou no hospital municipal do Teto MAC. O que é o Teto MAC? É o que trata de ações de média e alta complexidade. Só para o HMUT foram 46 milhões destinados pelo governo federal e esse ano, até abril, nos 4 primeiros meses, foram já cerca de 20 milhões. Então, existe uma preocupação dos governos quanto à situação. Nós temos pelo menos 4 UPAs na cidade que têm um atendimento, mas que não tem sido suficiente para nós fugirmos da fila de exames simples, que se leva um mês, muito tempo, uma cirurgia de apêndice ou de vesícula, o cidadão vai para outra cidade porque não dá para esperar em Taubaté. Existem parcerias que podem ser feitas, inclusive com outros laboratórios, porque a urgência de alguém que está com uma cólica renal é terrível. Quem tem esses problemas sabe como é complicado e o município não pode ficar dessa forma. Então, fila de espera é inadmissível na saúde, isso nós temos que resolver, não importa se vai ser com laboratório particular, com o laboratório do município, mas nós temos que atender o cidadão e essa é a prioridade. Bom, algumas legendas, evidentemente, vão tentar trazer padrinhos, né, para apoiar na campanha e o PT tem hoje o presidente da República, né? Como é que você pensa em trabalhar isso? Vai trazer o Lula para a tua campanha? Vai trazer o pessoal de Brasília para estar junto? Como é que vai ser uma estratégia do PT na cidade de Taubaté? Eu já tive com o companheiro Lula em algumas situações no 1º de maio, lá em Itaquera, na inauguração do Instituto Federal, da Universidade Federal, lá em Osasco. Tive na Embraer 2 vezes e agora na última visita dele aqui em São José eu estive. E no momento lá no final, quando fui conversar com ele para as fotos, já sabia da minha existência e aí ele falou para mim: companheiro, se um metalúrgico está resolvendo o problema do Brasil, um coronel certamente vai resolver o problema de Taubaté. Essa é a certeza que nós temos. E nós temos 6 candidaturas. São 5 candidaturas de centro-direita à extrema-direita. E somente uma candidatura, que é do coronel Paulo Ribeiro e da companheira Renata Outubo, que está no campo progressista, que está no campo que vai buscar a justiça social,
ao contrário daquele outro grupo que representa a mesmice, o atraso, o negacionismo e principalmente a quebra da ordem democrática do Brasil. Nós representamos essa resistência, a transformação e a busca da justiça social na cidade. Como que você espera essa campanha eleitoral? Porque Taubaté tem programa eleitoral de televisão, tem debate, com certeza haverá debate. Como é que você está se preparando para essa campanha, sendo que você acabou de falar, vamos por 5 contra 1, vamos colocar dessa maneira, né? Se você falou que o outro lado, 5, são mais ou menos do mesmo segmento e você é o diferente, né? Como é que você vai lidar com essa situação? A primeira coisa é dizer que toda essa tragédia que acontece em Taubaté, a esquerda não participou. Porque quando as pessoas dizem, nós não queremos a esquerda governando Taubaté, porque é isso ou aquilo, mas nós nunca administramos a cidade, então nós não temos absolutamente nada com esse BO que está acontecendo na cidade. Mas a partir do momento que nós assumirmos a administração da cidade, essa responsabilidade é toda nossa. E o que nós vamos fazer diante desse grupo que está fechado com atraso? Nós vamos debater propostas. Eu conversei pessoalmente com os outros candidatos, exceto um, que por coincidência é o que não confirmou presença ainda aqui, e fiz um pacto de não agressão. Falei, vamos trabalhar as propostas, porque é isso que o povo de Taubaté precisa. Discutir propostas para que a cidade saia desse atraso, desse marasmo e dessa chacota que tem sido nacionalmente. Então, essa é a minha ideia, é discutir propostas. Estou trabalhando, conhecendo, pesquisando, porque o meu olhar sobre a cidade sempre foi o olhar de um trabalhador da segurança pública. Hoje eu tenho um olhar de um administrador, eu vejo sob a ótica de um administrador, sob todos os aspectos. Bom, só para a gente entrar aqui na nossa reta final sobre servidores municipais e uma possível equipe de trabalho do Coronel Paulo à frente da prefeitura. O que eu quero passar para os servidores municipais: respeito, não há campo, não há espaço para perseguição. Nós precisamos ter uma controladoria composta de uma ouvidoria e de uma corregedoria em que as denúncias anônimas sejam aceitas e que o funcionário não tenha o medo de ser identificado. Nós temos que zelar pelo sigilo da informação. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a questão da valorização. Se nós temos que fazer um plano de carreira, nós temos que ouvir os representantes dos trabalhadores. A partir das propostas dele, em conjunto com a administração, nós vamos fazer um plano de carreira. Outra coisa interessante, quando você vai tirar férias, você já faz um planejamento com a sua família. Quando você vai tirar licença-prêmio, você também já tem que ter um planejamento anterior. E nós precisamos, sob força de lei, criar um programa de férias e de licença-prêmio em que o trabalhador, um ano antes, no ano anterior, defina quando ele vai tirar férias, dentro de um critério de proporcionalidade, e a administração é obrigada a seguir esse plano de férias e de licença-prêmio. E aí nós temos outras situações, até mesmo com os trabalhadores da educação, que os professores municipais hoje não podem se alimentar na escola, a comida das crianças é jogada fora, mas o professor não pode se alimentar. Isso nós temos que corrigir essa injustiça e pensar que numa administração pública, o mais importante dentro da administração pública é o funcionário, porque é ele que está na ponta atendendo o cidadão. E nós não conseguimos uma administração alegre tendo funcionários infelizes sendo perseguidos com problemas até mesmo de nível psicoemocional. Então, é dessa forma que nós temos que tratar. Coronel, muito obrigado por ter vindo. Eu estou colocando o tempo, né, de entrevista praticamente o mesmo para todos os candidatos, né, para manter o mesmo peso. E agradeço demais a tua presença aqui no Portal Meon. Agradeço pela entrevista. Muito obrigado. Boa sorte na caminhada. Eu agradeço e nós precisamos ter esperança. Nós precisamos ter fé e, principalmente, nós precisamos lutar porque acreditamos piamente que Taubaté tem jeito.
Muito obrigado, coronel, pela visita. Entrevistei hoje o coronel Paulo, candidato a prefeito pelo PT na cidade de Taubaté. Foi o nosso convidado aqui no podcast Os Caminhos da Política, no consórcio de mídias do Portal MEON, do T7 News, com o apoio da Comevap. Obrigado você por nos acompanhar. Acompanhe também as nossas redes sociais. Pegue o link aqui do YouTube e compartilhe com todo mundo para as pessoas também conhecerem um pouco mais do trabalho do coronel e o trabalho aqui do portal nas eleições 2024. Obrigado e até a próxima entrevista.